Bom dia, boa tarde, muito boa noite, senhores aventureiros. Sejam muito bem-vindos à Taverna do Arcano. Eu sou o Marcelo Taverneiro e hoje traremos um assunto aqui, tanto voltado para o lado estudioso da ciência política, tanto voltado para o seu RPG, que na verdade vamos estudar como funcionam as guerras e as crises. Então, sem mais delongas, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e vamos direto para a aventura. Antes de mais nada, vamos entender quem foi Maquiavel e Thomas Hobbes e o que eles estudaram. Maquiavel, ele estudou o conceito de o quão um homem consegue subir para permanecer no poder e o quanto ele tem a permanência no poder. Ele vai estudar o Estado. Hobbes, ele estuda sim as leis, estuda sim o princípio do homem e ele vai entender como uma sociedade ela flui nesse quesito. A primeira coisa que devemos entender de Maquiavel é que ele vai dizer que não são exatamente os fins que justificam os meios, mas os meios vão justificar os fins. Não importa como você queira, quer dizer, muito pelo contrário, não importa as circunstâncias que vão acontecer, importa que você tem que alcançar o seu objetivo. E ele vai falar sobre outras coisas, como por exemplo, que a história ela trata de um sistema cíclico, só que ela diverge um pouco porque não tem os mesmos personagens, que ninguém é infinito. Mas ela vai ter um princípio de uma ordem, tudo bonitinho, ela vai vir para o caos e tem que ser restabelecido esse caos com uma nova ordem. Essa nova ordem ela poderá ser tanto mais rígida ou tanto mais aberta. Depende muito do como foi esse princípio de caos. Sendo que existem outros meios, né? Maquiavel também vai dizer que o homem ele é vil, ele é ávido a lucro e outras coisas. O homem é de longe um ser bondoso. Muito pelo contrário, ele é vaidoso e ele vai fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Isso é verdade. Você vai dar uma maleta na mão de qualquer um de dinheiro, como você vê lá no Senado Federal, e você vê como a conduta dos caras vão mudar a partir disso. Maquiavel também vai dizer que nós temos que entender a verdade como ela é e não como gostaríamos. Isso ele chama de verdade efetiva das coisas. Vamos cortar um pouquinho de Maquiavel, não vou falar de tudo, até porque, falar de tudo num curto espaço de vídeo é complicado. Entendendo um pouco melhor de Hobbes, nós vamos avaliar que ele vai chamar, vai estudar mais ou menos o ser humano, como ele surge, o porquê parte os princípios das guerras e etc. E ele vai falar isso, que ele chama o ser humano de estado de natureza, que na verdade o ser humano que ele está ausente do estado. Ele não tem uma base segura para ele, então dali crescem medos e ele vai fazer o que quiser, para que isso não possa acontecer. É o ser humano que sai do estado de direito dele, o estado onde as leis estão ao seu alcance, e ele parte para o estado de barbárie. Dá para entender mais ou menos aonde isso pode parar no nosso contexto. Então, agora vamos voltar diretamente para o contexto de RPG. Vamos sair um pouquinho com o assunto todo e vamos para RPG. Vamos começar com o assunto de guerras. A primeira coisa que temos que entender, vamos botar aqui um tópico 1, é a ascensão devida ao trono, ou a ascensão indevida é a política. E isso é um dos princípios maiores de guerras. Por quê? Eu havia dito que Maquiavel vai explicar que não importam os meios e sim os fins. O importa é que, nesse contexto, o camarada conseguiu pegar o trono dele e tá lá de forma indevida. Ou seja, ele assassinou o rei, tomou, usurpou. A gente pode ver isso, por exemplo, em Skyrim, que surgem ali os Stormcloaks, no contexto dos imperiais, reivindicando um direito deles, Ulfric mata o cara, e vai esse contexto todo que instaura uma guerra. Então, podemos ver outros contextos também, porque nesse contexto de posse indevida de um Estado, nós vamos ver que o ser humano ele é ávido a lucro, e ele é vil. Então, tanto o rei ali ele vai ter um contexto que ele quer, que você vai pôr na sua mesa, e o mais interessante é você pegar um Estado que esteja do lado dele, um país ou um continente, e que ele decreta guerra contra a falta de democracia naquele lugar. Mas você acha que ele vai simplesmente decretar guerra porque ele quer matar o rei? Pode ser isso que ele diz ao povo, mas na verdade não é isso. Na verdade ele quer dinheiro, ele quer lucro, ele quer bens, ele quer posse, ele quer terra. Então, aí você vai ver que até o lado inimigo, quer dizer, o lado aliado
deste lado, ele tem um interesse muito maior do que simplesmente instaurar a democracia no lugar. Então vale a pena criar uma guerra nesse contexto. O segundo tópico que devemos lembrar é a busca incessante pelo lucro. O lucro não só estabelecido como taxa monetária, né, juros estabelecido pelo rei, mas o lucro, né, como terras, objetos, materiais, especiarias, escravos. Isso tudo pode instaurar uma guerra gigantesca no lugar, por um simples contexto. Se a pessoa busca tanto algo, alguém sai em malefício, certo? Se alguém sai em malefício, certamente as pessoas ficam revoltadas com aquela situação. Se as pessoas saem revoltadas com aquela situação e estiverem, né, nesse estado de barbárie, ao qual o Thomas Hobbes diz, o estado de natureza, onde o Estado não está dando segurança para eles, eles ficam com medo e fazem o que eles quiserem. Então, imagine que um mago esteja nesse contexto, vem o rei e retira as terras dele. Ninguém sabe quem é esse velho de 90 anos, mas as pessoas daquele povoado sabem muito bem o tamanho poder que ele pode ter. E ele começa a organizar por ali, alguns pupilos dele começam a organizar algumas pessoas que ficaram revoltadas com a situação e estabelece ali um círculo, né, social onde eles conversam sobre isso. De repente o rei ele quer mais terras e começa a retirar de mais pessoas. Tá aí um contexto que você vê que pode dar uma merda enorme. Ou você vê outro contexto, onde o rei estabelece um juros abusivo e as pessoas, né, despertam para o que está acontecendo e vão contra o rei. Nós estamos falando aqui exatamente de outros pontos. A gente pode ver, por exemplo, Robin Hood, que tira do rico para dar aos pobres. Isso tudo aconteceu por uma revolta. Uma revolta que partiu dele, que ele levou os demais, as pessoas se identificaram com aquilo e ele estabeleceu o seu bando. Então, número 2, vale muito a pena botar no seu enredo de guerra. O terceiro é a manipulação dos demais e, logo em seguida, a descoberta do que foi tentado, né, manipular naquilo. Porque assim como o princípio, né, que Maquiavel ele foi descrever ali no contexto onde o camarada ele sobe ao poder da forma que ele acha melhor, ele manipula o povo. Então, vamos falar ali no conceito de rei, né? O rei vai, manipula contra um algo rival, ou ele faz exatamente uma história totalmente, né, sinistra num contexto, engana uma população, fala assim, vocês não podem entrar naquela montanha porque aquela montanha é habitada por um dragão. Certo? Um dia um camarada vai lá, não vê nenhum dragão e na verdade ele acha veios de ouro. Ele vai ficar um pouquinho bolado com o rei, não necessariamente para haver uma guerra, mas no seu contexto, né, não no meu, você vai criar esse contexto de manipulação. O que não necessariamente o rei, né? O que um duque ele fez, né, para ter aquela guerra local? O que exatamente um rei de outras terras veio tentar manipular o rei daqui e o rei ficou furioso com aquilo e falou: eu não sou otário, vamos matá-los, reuniu as tropas e vão. Isso vai ser no seu contexto. Então não tenha medo, exagere bastante da imaginação a esse ponto, que eu acredito que vai dar certo. Vamos partir agora para as crises, né? No meio do nosso contexto existem determinadas, né, várias crises aqui no meio. Pode ter crise de água, crise de comida, crise política, porque eu não sei o jogo que você narra, provavelmente. Pode ter uma crise econômica. E o primeiro passo para você entender como surge uma crise é algo que chamam de estado paralelo, né? O Estado ele tem como obrigação manter a ordem em todo o reino. Por isso que você vê lá Game of Thrones, a Cersei, né, ou a Daenerys sentada no trono, algumas pessoas vindo e falando, porque esse camarada fez isso, isso e isso, ele para e fala assim, vamos aplicar a justiça. Então, essa é a obrigação do Estado. O Estado tem a obrigação de implantar a justiça e a segurança a todos. Mas quando o Estado se ausenta de uma determinada parte, aquela parte ela vai buscar os seus próprios meios de segurança. Então, novas regras vão ser criadas, novas condutas, as pessoas vão ser diferentes ali. Muitas delas não vão ter muita instrução porque o Estado não deu educação para elas suficiente. Muitas delas vão morrer cedo porque o Estado não deu saúde suficiente para elas. E nesse contexto você vai ter o Estado paralelo. Você tem aqui o Estado, certo? Que ele deveria englobar todo o continente ou todo o país. E uma parte isolada que ele não consegue alcançar por uma determinada forma. Porque no caminho existem pessoas que atacam eles, ou muitas das vezes, né,
realmente está muito longe, o Estado não monta uma base ali para recorrer a isso, e a gente tem esse contexto. Então, uma das crises que a gente pode ter de segurança, educação, saúde, é nesse sentido do Estado paralelo. Mas uma das maiores crises que tem é quando o Estado deixa de dar algo essencial ao ser humano, ali naquele contexto. Então, se você vê ali juros abusivos, no contexto ali, onde, vamos falar lá, que a mulher, ou o camarada, o fazendeiro, ele está cultivando durante um mês inteiro para colher colher o trigo, sei lá o que seja. Vem um emissário do rei e fala assim, nós queremos 90% do que vocês têm. Os camaradas vão ficar com 10%, não vão conseguir vender aquilo, obviamente, muito menos vão conseguir comer direito, porque a gente sabe, né, que RPG e época medieval as pessoas procriavam muito, não vão conseguir se alimentar, e ali você já tem uma crise estabelecida. Sendo que essa crise pode aumentar, né, ir para uma guerra civil ir para uma guerra, e como eu disse, né, vai voltar para o tópico 1 que eu disse em guerra, que na verdade um rei de outro canto pode ficar aflito pela forma que está acontecendo ali, e ele falar, não, os caras estão avacalhando tudo lá, vamos tomar aquilo de novo e dar para a população, quando na verdade ele não quer isso. Ele quer usurpar, ele quer retirar a parte das riquezas daquela terra e explorar isso. Nesse contexto, obviamente, você vai ver que tem como entrar outras coisas, como por exemplo, água. Vamos falar que o rei faz um desvio de um rio que passava entre um povoado. Esse rio é desviado, as pessoas não têm mais água, as pessoas não têm mais comida. Cara, isso dá uma crise gigantesca num contexto de RPG, porque as pessoas ficam furiosas. Aqui, né, no estado que nós vivemos, né, no Brasil, as pessoas não são armadas o suficiente para fazer uma merda. Mas, cara, é cada coisa que a gente vê, não sei nem porque eu tô citando essa porra. Vamos voltar pro jogo. Válido lembrar que a segurança e a justiça também são pontos elementares e essenciais nesse contexto todo. Porque se existe uma ausência de segurança, as pessoas precisam estar armadas, visto por esse senso, né? Se as pessoas estão armadas e o Estado não chega até lá, cria-se as próprias leis. Se as leis não chegam até lá do Estado, não há uma justiça unilateral. Então os camaradas vão fazer o que quiserem dali. E isso pode gerar uma crise, porque você tem no contexto ali, né, uma pessoa que é injustiçada e ela acorda, né, desperta para aquilo, passa para outra pessoa, as pessoas ficam revoltadas, fazem um motim, uma guerra civil, vão tomar alguma coisa do rei, muitas pessoas podem morrer. Isso é uma crise, cara. Uma crise foda que você pode abordar no seu contexto para dar muita realidade ao seu jogo. Válido lembrar que a ausência do 1 que eu citei agora, né, em crises, ele instaura no homem o estado de natureza. Então o ser humano, né, numa determinada crise, onde ele não tem comida, não tem água, ele volta o seu contexto para o estado natural, que ele tem medo, e o objetivo, né, o único pensar dele é sobreviver. Então ele vai fazer o que estiver no alcance dele para não morrer. Daí que vem, né, a crise, que pode evoluir para uma guerra e pode subir para algo muito superior a isso. O terceiro ponto que nós temos que ver também são as crises de mercadorias. Porque se não produzem o suficiente para alcançar uma determinada demanda, os produtos se tornam caros. Agora, se o rei mantém os juros abusivos, as pessoas não conseguem vender direito suas especiarias, sua comida e o que quer que seja, o que acontece? Coisas ficam caras, as pessoas não têm dinheiro, passa, né, a ter aquele contexto todo onde ele não consegue correr atrás do seu bem e comprá-lo, e ali a gente tem uma guerrinha, onde as pessoas vão sobreviver e vão matar para ter comida, tesouro, o que quer que seja nesse contexto, o que é muito válido você pôr aí. A gente tem que ter uma ideia que quanto mais produtos exportados ou vendidos, ou esse contexto todo, a mercadoria se torna mais barata, porque ela se torna praticamente obsoleta, está no alcance, né, praticamente de cada um. Agora, quando a gente diminui isso, as coisas ficam muito mais caras. A gente pode ver num contexto onde, por exemplo, a gente pega lá um action figure. Aí vamos falar que os camaradas fazem action figure pra cacete e vai sair por, não sei, R$1.000 um action figure. Mas são muitos, são distribuídos no mundo, você encontra em qualquer lugar, tem como comprar no Mercado Livre. Agora, se você bota
apenas 10 peças únicas feitas de um determinado action figure, um determinado item, o preço extrapola, se torna até item de colecionador. E todo mundo querendo algo que tem apenas 10, pode ter certeza que isso vai dar merda. Isso é inevitável. Seja ele comida, seja ele água, seja segurança. Vamos falar que o camarada vai lá, né? A segurança está precária naquele lugar. O Estado não está alcançando da forma que ele devia. E o que acontece? Surgem as milícias que vão chegar e falar assim: eu quero 40% do que é seu. E em troca, eu vou exatamente botar segurança nesse lugar. E você vê aí que até no meio disso, né? No meio dessa precariedade, há lucros. Os camaradas vão cobrar para patrulhar ali. As pessoas vão continuar saindo, perdendo naquela situação. E muitas das vezes vão ser mortas porque eles vão acabar fazendo as leis. E isso vai seguir um contexto. Até porque quem não pagar eles não vai ter direito à segurança. Eles vão lá, mandar alguém depende da casa, mata alguém e ninguém vai fazer nada por isso. Nesse contexto todo você vai ver que, cara, é de lei. Crises vão surgir, guerras vão surgir e o caralho, basta dar visibilidade a isso, né? Visibilidade que eu digo não num contexto das pessoas falarem, mas as pessoas se sensibilizarem, criarem raiva daquele rei, criarem raiva daquele conde, do duque que está fazendo aquilo, e todos se unirem numa causa, que é estabelecer o que é seu por direito. O ser humano ele tem direito, entendam isso. Eu curso faculdade de Direito, e uma das primeiras coisas que disseram a nós é que o ser humano não tem um direito estabelecido porque a legislação botou no papel. Ele tem um direito estabelecido porque ele é ser humano e porque ele existe, simplesmente por isso. E, num contexto ali, você pode botar direito nos caras, cara, não é possível. Sem direito não há regra, sem direito não há leis. Até a sociedade mais vil tem direitos. Se você for lá para a Arábia, eles vão ter direitos absurdos lá, mas vão ter direito. Então, você vai ver ali, né? Imagine um rei que ele simplesmente chega às pessoas e fala assim: esse ano nós vamos entregar todos os recém-nascidos para uma entidade. Obviamente, né, que nem todos vão querer aquilo. Você está tirando o direito primeiro, o direito à vida da criança, né, que nasceu. Segundo, você está tirando o direito exatamente da mãe e da família de criar aquela vida. Então, cara, retirou os direitos de alguém, vai dar merda. Tenha certeza disso. Uma hora ou outra. Como eu disse no começo do vídeo, Maquiavel ele vem dizer que o Estado tem um princípio de ordem, a ordem estabelece um caos, e o caos ele vem reestabelecer a antiga ordem, só que mais potente, vai chamar de nova ordem. O Estado tem o direito da espada de fazer o que quiser, e nesse contexto seu, né, não sei o que você está fazendo, não sei se é monarquia, não sei se é república, não sei se é despotismo, você vai tomar as medidas necessárias para alcançar isso. E é isso, gente, eu espero que eu tenha ajudado nesse vídeo, eu espero que seja interessante. Então, desde já eu peço que deixe seu like nesse vídeo aqui, comente o que você achou dele e se inscreva no canal. Eu peço desculpas encarecidamente, né, pelo meu sumiço, minha ausência. É porque eu gravo com um celular, cara, e o meu celular tinha quebrado. Então, né, sabe como é, nem todo mundo tem tanto dinheiro assim em condição para ficar pegando tudo na hora que quer. Então, desde já eu peço, né, que vocês deixem também nos comentários aqui o que vocês acharam deste vídeo e também os temas que poderão ser abordados. Pode ter certeza, vocês vão deixar aqui embaixo e eu vou acabar fazendo. Então, desde já, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estarem aqui até agora e boas aventuras. Valeu!